Projeto Nosgor Sonora apresenta Contos Nosgorianos, A Montanha Proibida, de M. Selendorn. Capítulo 26. O Vulto Sombrio. Outro encontro não esperado. O templo continuava com seu aspecto arruinado. As paredes, prestes a desmoronar, um enorme buraco no teto e o ar pesado e melancólico. Era noite lá fora. O crepitar da chama de fogo iluminava o local, e a tocha mantinha-se fixa no local onde Ankar a havia deixado. O primogênito de Elgar persistia mergulhado em um profundo e tranquilo sono. Não fosse o leve estalar da improvisada tocha de fogo, o silêncio reinaria soberano no local. Contudo, subitamente, uma forte corrente de ar começou a soprar a partir da entrada das ruínas. O forte vento apagou a tocha e seu intenso assovio acabou despertando Ankar. Em meio ao breu do templo, Ankar pôs-se de pé, moveu-se para próximo da tocha apagada e, tateando o ar, a apanhou. Em seguida, conjurou e lançou uma pequena fagulha ígnea na tocha, iluminando novamente o lugar. Repentinamente, o soprar daquele vento cessou, tão logo a chama começou a arder na ponta da tocha. Ele esteve aqui. Ecoou o sinistro e já conhecido sussurro por toda a extensão do templo. Ankar ficou apreensivo e sentiu-se perseguido pelo tormento novamente. Ele não esperava mais nenhuma manifestação daquele murmúrio tão perturbador e, simultaneamente, intrigante. "Quem está aí?" bradou o filho de Elgar, agitando a tocha de fogo para todos os lados, buscando pelo emissor da inesperada frase. Não houve resposta alguma. O único som audível era o estalar do fogo na tocha em sua mão, além, é claro, de sua respiração ofegante. Então, após alguns instantes estudando o silêncio, Ankar gritou, tentando intimidar o autor do murmúrio. "Apareça! Saia de onde quer que esteja!" Ninguém se manifestou. Ankar chegou a pensar estar cansado demais. Talvez o murmúrio nem existisse. Talvez fosse apenas o assovio do vento. Mas não havia vento algum. Tudo estava tão parado, estranhamente anormal. Você compartilha das emoções dele. Ressonou o sussurro novamente, provocando confusão nos pensamentos do humano. Atordoado, Ankar resolveu interagir com a voz, a fim de descobrir de onde ela provinha. "A quem você se refere?" Após um breve instante de silêncio, o primogênito de Elgar teve uma resposta. Você sabe, respondeu o sussurro, lenta e calmamente. Aquele que esteve aqui antes de você. Eu não sei quem esteve aqui antes de mim, retrucou Ankar, enfurecido. Diga-me quem você é, quem esteve aqui antes de mim. O mago continuou procurando, olhando à sua volta. O silêncio apossou-se do templo uma vez mais. Inquieto, o primogênito de Elgar caminhou de um lado a outro, mas não encontrou absolutamente nada. Ankar era a única pessoa no interior das ruínas. E quanto ao lado de fora? Bem, lá foi o humano verificar, e para sua revolta,
não havia ninguém além de seu cavalo, adormecido em pé ao lado da porta. Mas o que está acontecendo? Resmungou Ankar para si mesmo. Estou perdendo meu juízo? Não. Disse a voz outra vez, porém em um tom mais grave. Você é a pessoa certa. A origem da voz estava perto. Tão perto e Ankar não percebia. Tão perto que ressonava nos confins de sua mente e pensamentos. Mas aquilo eram devaneios ou era tudo real? Ankar descobriu em seguida. Pessoa certa? Bradou o primogênito, irritado. O que isso quer dizer? Responda! Estou me cansando deste jogo de adivinhações. Vamos, apareça! Confuso e claramente nervoso, o humano ficou perplexo com o que aconteceu após suas últimas palavras. Uma densa e negra fumaça emergiu do solo, próximo de seus pés. A fumaça foi ascendendo e tomando forma. Em instantes, a aura negra tinha a aparência de uma pessoa, como um humano. Estou aqui, disse o sujeito de fumaça negra, diante de seus olhos. Assombrado, o humano recuou e derrubou a tocha de fogo no chão. A visão diante de seus olhos parecia muito surreal para ser verdadeira. O indivíduo, feito de sombras, flutuava em pleno ar, seus pés não tocavam o chão. A fumaça sombria o envolvia e estava em constante movimentação, enquanto sua aparência era absolutamente inconstante e imprevisível. Pelos céus, o que é você? Indagou o humano, atordoado. Perplexo, Ankar iniciou a conjuração de uma magia. Em um piscar de olhos, o sujeito sombrio deslizou para próximo de Ankar e o impediu de continuar com suas ações. Acalme-se, disse o homem de sombra, transmitindo serenidade. Todas suas dúvidas serão esclarecidas. O primogênito hesitou. Ele poderia dar ouvidos àquele sinistro e exótico ser formado unicamente de sombra? Ankar tentou mostrar-se resolvido e tranquilo, porém, o sujeito conseguia ler cada um de seus movimentos e pensamentos. Era impossível dissimular-se ou tentar enganá-lo. Na presença do sujeito de sombra, Ankar teria de ser o mais autêntico possível. Fique tranquilo, filho de Elgar, iniciou o estranho indivíduo. Desde a queda deste templo, eu estive esperando por este dia. Por muito tempo esperei, e quando você nasceu, consegui marcá-lo com muita precisão. A criatura de sombras apontou para os cabelos de Ankar. As palavras do homem de sombra foram bastante perturbadoras. Ankar parou para refletir e percebeu. Seu cabelo era bastante peculiar dentre seu povo. Na idade em que se encontrava, dificilmente alguém teria os cabelos tão brancos como os seus. Ele sabia, é claro, sobre a atividade do tempo nos mortais. Contudo, nem mesmo seu pai, um ancião da alvorada do mundo, possuía cabelos tão alvos quanto os seus. Seu cabelo branco foi o que te destacou em meio a seu povo. Prosseguiu o esvoaçante ser. Pude observá-lo à distância, apenas aguardando que você viesse. O que você está dizendo?
indagou Ankar, ainda perturbado. Você marcou meu cabelo? Como você sabe quem sou? O que é você? Sou um ser de sombras, Ankar. Respondeu a peculiar criatura sombria, calmamente. Sou único em Nosgor. Sou o Obsiron. Sou uma entidade nascida da Árvore Negra, há muito tempo. Obsiron? Árvore Negra? Irrompeu Ankar, bastante confuso com a situação. Devo estar alucinado. Minha mente está exausta. O primogênito afastou-se da luz da tocha em direção ao interior do templo. Novamente, deslocando-se pelo ar, o indivíduo de sombras alcançou Ankar e interrompeu seus movimentos. Há muito ele esperou por aquele encontro e desejava, a todo custo, ser escutado. Sua longa espera havia acabado, e agora o homem de sombra poderia revelar seus misteriosos propósitos ao humano. Ankar, sem opções, sentiu-se abraçado pela escuridão e desprovido de ação perante o sinistro indivíduo. Primeiro, escute-me. Iniciou o Obsiron, asperamente. Meu tempo é curto e você precisa ouvir o que tenho a lhe dizer. E Ankar teve a sensação de ser envolvido por uma força oculta, como se o sujeito de sombras estivesse o forçando a ficar e ouvir. O primogênito estava desconfortável com a situação. Ankar teve vontade de correr, mas suas pernas passaram a não responder. Teve vontade de gritar, mas sua voz adormeceu no interior de seu peito. O que estava acontecendo? Que sinistra energia era aquela, rodeando Ankar e todo o ambiente em sua volta? Você não está ciente das condições de Nosgor. Prosseguiu o sujeito de sombras, sereno. Pois eu lhe revelarei segredos há muito escondidos, Ankar. Os filhos da luz, os quais você conhece sob o nome de deuses, nos primórdios do tempo, ergueram 5 árvores para dar suporte à escuridão acima dos céus. O equilíbrio abalou-se, e então, para mantê-lo, seus deuses ergueram uma 6ª árvore, a Árvore das Sombras, da qual provenho. Ankar pareceu perplexo diante da fala do Obsiron. Seria tudo aquilo verdade ou apenas um embuste para enganá-lo? Quer dizer que árvores seguram os céus? Questionou o humano, ainda tentando assimilar todas as informações. O homem de sombra, então, respondeu. Sim, 6 árvores do mundo, uma árvore de cada um dos deuses, e a 6ª de sombras. Não posso afirmar a localização das outras 5 árvores, mas a 6ª, a Árvore Negra, ela está localizada no sul. Grandiosa, bela e sombria. Imagine a maior árvore que você já viu. Ankar criou a imagem de uma gigantesca árvore negra em sua mente. Imagine maior e maior. Irrompeu o Obsiron, invadindo os pensamentos do humano. Tão grande que você não enxerga o topo. As palavras do homem de sombra eram confusas, distorcidas e desconexas.
Nada daquilo era coerente para as ideias de Ankar. Árvores que suportam o firmamento? Como isso seria possível? Ankar fez um grande esforço para tentar assimilar o significado do falatório do sujeito sombrio. Porém, tudo o que conseguiu foi ficar com a mente mais exausta do que estava. Não bastassem aquelas tantas frases sem fundamento, o homem de sombra insistiu em continuar com suas vastas explicações. E à medida que o tempo passava, as palavras do indivíduo ficavam cada vez mais incoerentes. Ankar sentia-se entediado e atordoado com a tempestade de informações incongruentes que recebia. E ele também esteve aqui. Esta é a principal motivação para nosso encontro, Ankar, pois assim como ele, você foi preterido. Insistiu o sujeito sombrio, com sua conversa inebriante. Ankar estava aturdido. A intensa e importuna eloquência do Obsiron parecia encantar o ambiente ao seu redor. Além disso, a constante movimentação da fumaça sombria que dava formato a seu corpo possivelmente hipnotizava qualquer um que pusesse os olhos nele. Afinal, o que era aquele ser denominado Obsiron? Ankar levaria muito tempo para descobrir. Talvez, tivesse descoberto mais cedo, não seria levado a uma trama tão envolvente. A revolta e o desprezo alimentam o ódio de seu coração. Continuava o sujeito, incansável e hipnótico. E o ódio lhe dá mais poder. Ele também foi rejeitado. E então ele rebelou-se contra todos. No final, acabou encarcerado. As águas da tempestade caíram nas costas dele. Mas ele retornará. E você, Ankar, será o responsável por isso. Os minutos passavam vagarosamente, mas a sensação era de que havia passado muitas horas. Em muitos momentos, Ankar questionou-se onde estava e que horas do dia eram aquelas. E a sombra bruxuleante do Obsiron, iluminada pela tocha de fogo no chão às suas costas, insistia em deixar a situação mais inquietante ainda. Após muito escutar, Ankar falou. O Obsiron fez um gesto, como se estalasse os dedos, e o filho de Elgar conseguiu falar, como se estivesse durante todo aquele tempo mudo, desprovido de voz. Desesperado, o primogênito moveu seus lábios e sua voz foi à tona. De quem você tanto fala? Nada do que diz faz sentido, disse o primogênito, enfraquecido. Você não prestou atenção em meu relato? Indagou o Obsiron, com a voz carregada de aspereza. Você não sabe quem ele é? Não faço ideia, respondeu Ankar, confuso e simultaneamente desconfiado da identidade do sujeito citado pelo Homem de Sombra. Falo de Lomendir, bradou o sujeito, enérgico, fazendo o nome ecoar como um terremoto na escuridão do templo. Ele esteve aqui antes de você, e é ele quem você deve encontrar. Ankar pôs-se a refletir intensamente. Então ele apenas sorriu friamente ao sujeito sombrio.
Para o primogênito de Elgar, a situação parecia surreal demais para ser verdade. Contudo, seus planos haviam vindo à tona. Quando havia estipulado qual direção seguir, um dragão estava em seu caminho. Situada no estreito de Goregard, na Montanha Proibida, é onde o dragão havia sido aprisionado, há muito tempo. O tal dragão Lomendir, mencionado pelo Obsiron, era o mesmo dragão das conversas de Nalin e Nevitilion com seu pai. Lomendir era, desde o princípio, a meta do primogênito dos humanos. E sua intenção sombria era trazê-lo à vida por meio da necromancia. E depois, com o controle sobre a fera renascida, Ankar planeja derrotá-lo diante de Brava Margem. Seria a caçada perfeita, a vitória ideal, a sucessão e a obtenção do título de Senhor dos Humanos. Inesperadamente, Ankar gargalhou em tom de satisfação. Embora não soubesse, com precisão, como procederia, o primogênito de Elgar ficou satisfeito com o destino que lhe foi traçado. O indivíduo de sombras, afinal, lhe seria de bastante valia. Gostaria de saber qual o motivo de sua risada, resmungou o Obsiron, curioso. Meu futuro parece bastante promissor, revelou Ankar, sincero. Embora eu ainda não saiba exatamente como agirei. Não se preocupe, irrompeu o Homem de Sombra de forma solícita. Guiarei seus passos. Estou aqui para guiá-lo, Ankar, filho de Elgar. Vou guiá-lo até a Montanha Proibida. Então, de súbito, o indivíduo de sombras aproximou-se mais de Ankar até ficar diante de seus olhos, a uma curta distância de sua face. O Obsiron não tinha olhos, nem face, contudo, Ankar sentiu-se amedrontado com o semblante negro perante seu rosto. A espontânea feição de alegria do humano mudou subitamente para uma feição séria. Tenha em mente que sou seu guia. Siga minhas ordens e o plano sombrio poderá ser completado. Para a surpresa do sujeito sombrio, a feição do humano alterou-se drasticamente. Dessa vez, o humano tornou-se grande perante o Obsiron. Ordens? Eu não recebo ordens de ninguém. Bradou Ankar com fúria em seus olhos. Eu não preciso de você, criatura imunda. Posso muito bem me virar sozinho. Você é quem precisa de mim, por isso, abstenha-se ou não conseguirá nada. O orgulho do humano falou mais alto. Momentaneamente, Ankar elevou-se diante do ameaçador vulto do Obsiron e o repeliu. As palavras autoritárias do Homem de Sombras atingiram profundamente no orgulho do humano como se fosse um golpe em sua face. O primogênito de Elgar sentiu-se ultrajado. Sua revolta assemelhou-se à mesma sentida quando seu pai ofereceu ajuda a ele e aos irmãos antes da partida para a terceira tarefa. Embora tivesse sido surpreendido pelo humano, o Obsiron voltou-se contra o impulso de Ankar. Para a lástima do humano, o Obsiron acendeu com mais fúria e fervor. Sua forma duplicou-se, sua sombra espalhou-se pelo ambiente e consumiu com toda a luz.
Sua voz, antes branda, enrijeceu de tal forma que soava como estrondosos trovões. Cale-se, primogênito dos mortais, proclamou o Obsiron. Você precisará mais de mim para esta longa jornada do que eu de você. Somente unido a mim você alcançará suas metas. Pondere suas palavras. À medida que proferiu estas palavras, por meio de seus poderes mágicos, o Obsiron apertou o pescoço de Ankar, como se estivesse utilizando duas fortes e grandes mãos. A sombra envolvia todo o humano e o fazia sentir-se arrependido de sua exaltação prévia contra o desconhecido indivíduo. Para a sorte do primogênito de Elgar, seu fim foi adiado, pois o Obsiron teve piedade dele. O sujeito de sombras tinha consciência da grande importância de Ankar para suas futuras ações, e por isso evitou executá-lo. Agora vá, disse o Obsiron, afastando-se de Ankar e o libertando de seu breve aprisionamento mágico. Meu tempo aqui está acabado. Quando percebeu poder mover-se livremente, o humano desabou ao chão, ainda perplexo e exausto da leve tortura sofrida. Ankar jamais havia se sentido tão receoso e impotente perante alguém. Que poder incrível, pensou ele. Tenho de tê-lo como aliado e não inimigo. Antes que Ankar pudesse dizer qualquer coisa, o Obsiron voltou para perto dele e proferiu suas últimas palavras daquela noite. Ver-nos-emos novamente em breve, Ankar. A partir de agora, chame e eu virei. Vá para a montanha e encontre meu outro fragmento. Espere, disse o humano, sem forças. Foi você quem sussurrou para eu agir contra meus irmãos? O Obsiron pairou com estranheza, como se estivesse pensativo, ou talvez perplexo. Não, Ankar. Esta é a primeira vez que apareço em anos. Creio que seja muito cedo, contudo, os mestres dormentes podem estar se manifestando. Mestres dormentes? Indagou Ankar, mais confuso e atordoado do que antes. O que isso significa? Ainda não é hora de falarmos deles, Ankar. E quando poderemos falar deles? Encontre meu outro fragmento, então lhe contarei tudo sobre os mestres das sombras dormentes. E o homem de sombra segurou forte na mão esquerda de Ankar, que continuava caído ao chão, recostado na parede do templo e desorientado com toda a situação. A sensação ao tato do humano foi de agarrar-se a uma espuma macia em constante movimento. Lentamente, a fumaça negra começou a se espalhar pela entrada do templo até tornar-se uma escuridão absoluta. A tocha de fogo que jazia no chão teve seu fogo extinguido. Não era possível enxergar nada. Ankar sentiu sua mão ser apertada com muita força. O Obsiron ainda disse algumas palavras, porém Ankar não compreendeu. A voz do vulto sombrio
foi diminuindo de intensidade, diminuindo e diminuindo, até tornar-se um leve, quase inaudível sussurro. Em um piscar de olhos, a escuridão dissipou-se. Um grande feixe de luz surgiu diante de Ankar, e tão logo surgiu, logo desapareceu. A dor em sua mão esquerda era imensa. A sensação é de que ela havia sido queimada pelo último toque do Obsiron, antes de ele partir. Porém, o primogênito não conseguiu visualizá-la, pois não havia luz alguma no local. O breu e o silêncio imperaram. Ankar fechou seus olhos e mais nada sentiu. Nem dor, nem exaustão, medo ou fúria. Sentiu-se vazio. Lentamente, Ankar levantou suas pálpebras e contemplou o espaço a seu redor. Ele estava recostado em um dos cantos, com seus pertences a seu lado. Um amontoado de rochas e entulhos mais ao longe, e a tocha improvisada insistia em arder, fixada em meio às pedras. O que foi isso? Murmurou Ankar para si mesmo. Foi apenas um sonho? Perplexo com o que presenciou, o humano lembrou-se de sua mão esquerda. A observou incansavelmente, procurando por indícios de que havia sido apertada ou queimada, mas nada encontrou. Em seguida, apalpou o rosto com as duas mãos. Aquilo foi um sonho? Ao observar a fenda no teto do local, Ankar percebeu que ainda era noite e, ao que parecia, a aurora ainda demoraria a se manifestar. Ele ainda não havia dormido nada. Logo, sua mente estava muito cansada. A árvore negra, Lomendir e a montanha proibida. Foi tudo criado pela imaginação de sua mente exausta. Contudo, a fim de livrar-se de todas as dúvidas, Ankar resolveu realizar um teste. "Obsiron, apareça!" gritou ele. O que se seguiu foi o silêncio da noite e sua respiração ofegante. O Obsiron não se manifestou, ou seja, nada daquilo foi real, deduziu o humano. No entanto, Ankar ainda estava com uma sensação estranha no peito. Era um anseio, uma suspeita. Ele pôs-se de pé, sacou a tocha de fogo da pilha de rochas e caminhou até a entrada do templo. O primogênito de Elgar observou todos os detalhes do local. Ao pé da porta, a rocha com arranhões sobre as inscrições. Em seguida, Ankar voltou para o interior do templo e contemplou a rocha branca com a marca evidente do fogo e pata de um dragão. Não eram apenas indícios, eram sinais indiscutíveis. Um dragão esteve naquele local. Nossos destinos estão mesmo ligados, Lomendir? Questionou o humano, observando a noite através do teto quebrado do templo. Vamos descobrir, após trazê-lo de volta à vida. Fim do capítulo 26.